Bom, boa noite, pessoal. Saudamos aí os alunos, professores da Unifeb. Eu sou Celso Deutscher, sou professor também, escritor, historiador, também ligado ao Museu Casa de Brusque. Egresso aqui da Unifeb, fiz filosofia aqui, na década de 80 ainda. Uma das minhas linhas de pesquisa, que a gente conversava com o professor André, é a presença afrodescendente na região do Vale do Itajaí-Mirim. Nessa área tenho aí 4 ou 5 livros publicados e mais alguns artigos que a gente publica tentando dar visibilidade para a população, para a comunidade afrodescendente de Brusque, o que a gente tem sempre, professor André, muita dificuldade, porque as pessoas pensam, Brusque é alemã, italiana, polonesa, e a gente até cede um pouquinho para portuguesa. Dali para trás, parece que não existe ninguém. E existe. Nós comprovamos aí com as pesquisas, inclusive com um amigo comum nosso, meu e do professor André, que é o professor José Bento, que foi professor aqui na Unifeb, uma pessoa que eu tenho como referência de trabalho, assim como o professor Marcos Silva, que para mim também foi uma referência nas pesquisas na área de história da África. Hoje a Unifeb e o professor Ricardo Hoffmann, que me convidou para estar aqui, professor André, é um professor que tem também se dedicado muito a dar visibilidade para as minorias, no Centro de Direitos Humanos aqui da Unifeb. E o papo hoje com o professor André não é só sobre a questão negra na nossa região, no Brasil, e até no mundo, por que não? Mas também tem uma pitada aí de prosa, verso, poesia, letras negras, eu adorei essa palavra, letras negras, cotidiano e resistência, que é o nome. O professor André é poeta, jornalista, natural de Guarujá, São Paulo, graduado em jornalismo pela Univale aqui de Itajaí, especialista em História Social pela UDESC e mestre em História e Cultura pela UFSC. Integrou o coletivo de escritores CLAP, responsável pela publicação do caderno literário homônimo e pela promoção do evento Sarau Benedito, em Itajaí, durante os anos de 2007 a 2009. Participou das coletâneas de Itajaí a Itajaí, 100 anos de poesia, 1999, Conto Poesia, também 1999, 500 outonos de prosa e verso, olha que título lindo, no ano 2000, e verso, prosa e outros labirintos, em 2019. Realizou curadoria de textos para os livros de poema, Poesia à Beira-Mar, 2014, e do que ainda nos sobra da guerra e outros versos pretos, de 2021. É coautor do livro Ciclotomia, 2002, e publicou os livros Num Copo de Blues Bebo Poesia e Palavra Alada, vai lá, professor, me ajuda? Pra Lava Lada, 2021. Olha que nome. Participação nas edições 2022 e 2023 do Festival Literário de Itajaí, como autor convidado e entrevistador. Artista, convidado e debatedor no 4º Festival Pipa, pela Ilha Palavra Amplificada, Florianópolis, junho de 2022. Artista convidado e ministrante de oficinas nas edições 2022 e 2023 da Festa Literária Júlio Nascimento, Flijum, em Laguna. Publica fanzine, participa de saraus, ministra oficinas e palestras. Professor, muito bem-vindo a Brusque, à Unifeb. Nós de Brusque temos uma tradição muito legal, assim, de que nós estamos sempre abertos a novas ideias. Por isso que a nossa cidade, muitas vezes, ela é tão pujante no seu lado econômico e tudo mais. Mas falta para nós uma coisa, sempre é uma crítica.
na área da cultura, nós ainda não estamos acostumados a abraçar. Muitas vezes nós estamos acostumados a, se não ficar indiferente, a gente repelir. Isso é um exercício que nós estamos fazendo há muito tempo. Talvez a sua presença hoje aqui seja para nos ajudar a aprender a abraçar mais a cultura dos que estão vindo para Brusque, abraçar mais as outras culturas que estão aqui ainda, e abraçar mais a nossa própria cultura, porque isso é que trouxe essas pessoas para cá. Amando a nossa própria cultura, nós também vamos amar a dos outros, porque a dos outros não extirpa a nossa, muito pelo contrário, ela enriquece a nossa. Então seja muito bem-vindo, a palavra é sua, professor. A escuridão dos tons da pele evoca a noite que se perde em tempos ancestrais. O olhar ainda guarda o temor, o pavor e o pesar da travessia. Nosso sangue que hoje ainda jorra, qual outrora, tem a cor da resistência que insiste em não capitular ante o açoite daquele que se afirma salvador. Nossa arte é profana, fecunda, indomável. Somos muito mais do que homens e mulheres. Nossas vozes, benzimentos, cânticos, lamentos, trazem conosco voduns, orixás, inquices. Nossas vozes ao longo das eras não poderão jamais ser silenciadas. Nossas vozes ao longo das eras não poderão jamais ser silenciadas. Porque nossas vozes são ecos da calunga. E aqui estamos. E por isso estou aqui. Muito obrigado pelo convite, pela presença de vocês. Primeiramente, eu peço licença aos meus mais velhos, porque somente por eles é que eu posso estar aqui. Somente porque eles caminharam muito, eu pude chegar até aqui. Então, peço licença aos meus mais velhos, peço licença e permissão a quem nos guarda lá fora na porteira, para que nós tenhamos uma boa noite, que possamos trocar, na medida do possível, impressões, percepções e, sobretudo, pensamentos. Eu me chamo André Pinheiro, sou poeta, jornalista, professor, aprendiz da vida, pesquisador de rituais fúnebres de religiões de matriz africana, participo do movimento literário lá em Itajaí, tenho vinculações também com o movimento negro em Itajaí, e nós estamos num período bastante efervescente em Itajaí, porque nós teremos um fim de semana com a festa dos angolanos, né, a festa da Associação dos Naturais e Amigos de Angola, no sábado à noite. E vai ser uma noite muito especial, porque tem um projeto do qual eu participo que vai ser lançado lá, eu vou falar mais tarde sobre isso. E no domingo teremos a festa de Nossa Senhora do Rosário, que é uma festa de tradição negra do litoral norte catarinense, que permanece aí, sobrevive, resiste há muitas décadas aí, uma tradição quase secular. Então a gente está num momento assim extremamente efervescente, e hoje estar aqui é totalmente parte disso. Então eu agradeço muito ao convite da Unifeb, parabenizo pela iniciativa de promover esse encontro aqui, porque uma das coisas que mais nos enriquecem é a diferença. Conversava isso com o professor Celso, que tive o grande prazer de conhecer hoje. Conversávamos sobre Brasil, né, e uma das falas do professor, que eu absolutamente concordo, é que a nossa diferença, a nossa diversidade, ela deve ser algo para nos unir, para nos enriquecer e não para nos separar, né? E eu continuo aqui com outro poema, que eu penso que é também emblemático de estar aqui, e ele se chama A Travessia. Foi na travessia da imensa calunga que pude mirar pela primeira vez a minha face negra. Densa escuridão, breu do meu pesar, soluços e ais, asfixia, nunca chega ao cais, melancolia. Vozes abafadas, desventurador já sem metáforas,
minha vida entregue a esta diáspora. Foi na travessia da imensa calunga que pude mirar pela primeira vez a minha face negra. Outrora fui trabalhador, guerreiro, príncipe, caçador. Fui rainha, artesã, sacerdotisa, gente da minha gente. Hoje sou apenas negra, negro, mercadoria que se avalia pelos dentes ou pela espessura das canelas. Misteriosa noite adentro, foi na travessia da imensa calunga que pude mirar pela primeira vez a minha face negra. Olorum, Oxalá, Oiá, Ogum, Oxum, Xangô, Iemanjá, Oxóssi, Exu. Minhas divindades ancestrais que se tornaram forças da natureza, sempre a empreender o trânsito entre o Orum e o Aiê, entre os céus e a terra. Pois aqui nesta terra para onde fomos trazidos, os orixás são uma crença estranha, exótica, macumba, coisa de preto, sabe? Então haja sincretismo, haja hibridismo, com a malandragem de Exu, a coragem de Ogum, a sede de justiça de Xangô, sem deixar de lado a ousadia de Oiá e a sabedoria de Oxalá, estamos aí. Das senzalas para os templos simples, nas favelas ou bairros afastados, sobrevivemos a tudo. Inclusive a fúria daqueles que com a Bíblia embaixo do braço e sob proteção divina, de um Deus branco, claro, profanam nossos congás, nossos pejis, destroem nossas tendas e nossas roças. Tudo, é claro, em nome do Senhor. Sim, foi na travessia da imensa calunga que pude mirar pela primeira vez a minha face negra, minha maquiagem, a minha voz rouca e meu balanço. Pantomima, palco, holofotes, olhos fortes a perseguir a bola no gramado, onde sonho e sou rei. Foi na travessia da imensa calunga que pude mirar pela primeira vez a minha face negra. Após desesperada noite, brilhou o sol. E no espelho das águas, me descobri igual aos malungos que comigo vieram e ao meu lado prosseguem. Me descobri homem livre, poeta, artista, artesão de meu próprio destino, protagonista. Tecelão das liberdades que hoje guiam meu andar. Vem de Aruanda o andar. Rede que conecta ritmos, poéticas e corpos. Diferentes pensares, saberes e fazeres deste meu Afro-Brasil. Obrigado. A gente foi convidado aqui para um papo sobre literatura, né? E eu poderia muito bem começar essa minha fala da mesma maneira que eu começava as minhas aulas de História de Santa Catarina, lá na Univale, Universidade do Vale do Itajaí. Eu lecionava para o curso de História lá e a disciplina de História de Santa Catarina, ela tinha um tópico que era a história da população afrodescendente. E aí, jocosamente, eu entrava, né, e iniciava a aula e eu dizia o seguinte: hoje falaremos sobre o maior de todos os catarinenses. As pessoas ficavam esperando, né, um Ramos, né, Luz, Conder, Renault, e as pessoas ficavam assim, se olhando. Boa noite. E eu dizia: hoje falaremos sobre João da Cruz e Souza. Vocês sabem quem foi João da Cruz e Souza? Quem foi João da Cruz e Souza? E quem sabe? Não sabem quem foi João da Cruz e Souza? Souza com S? Mas já ouviram falar do Cruz e Souza? Quem já ouviu falar do Cruz e Souza aí? Quem foi o Cruz e Souza aí? Escritor, poeta simbolista, né? O maior poeta simbolista brasileiro, né? Catarinense, de Desterro, negro. E, na verdade, eu nem gosto dessas coisas de maior, melhor, menor. Eu não gosto disso, mas eu gostava de fazer uma provocação, né? Porque as pessoas esperavam que eu iniciasse uma fala sobre populações de ascendência africana em Santa Catarina, que eu começasse a falar pelo viés da escravização. Mas eu optava por falar pelo viés da literatura. Por quê?
Porque nós, negros e negras, de todas as cores, de todos os tons, nós somos muito mais do que isso, né? E um dos maiores desafios hoje para quem leciona história, né? Eu sou professor também de ensino fundamental e médio, um dos maiores desafios é você desvincular a naturalização que se faz entre o negro e a escravização, né? Como assim, né? É muito comum você falar em escravização e as pessoas já pensarem, né, num escravizado de origem africana, sendo que vários outros povos, em várias outras épocas, em vários outros contextos, foram escravizados também. Por outro lado, é muito comum você falar, por exemplo, em negros e negras e as pessoas, na história do Brasil, e as pessoas vincularem isso à escravização, né? Nós fomos e somos muito mais do que isso. Nós somos também artesãos, advogados, escritores, jornalistas, né? Também é o meu caso. Nós somos muito mais pesquisadores, somos muito mais do que isso. Então é importante você desvincular, né? Que a escravidão, a escravização, ela não é um dado natural de populações negras ou de origem africana. São populações de um continente, né? E o professor Celso aqui muito bem falava sobre isso, né? De maneira muito oportuna, né? A gente entender as diferenças entre os diversos povos e etnias do continente africano. São pessoas, são populações que em determinado momento da história foram escravizados. Assim como judeus, assim como populações do leste europeu, né, os poloneses, né, os eslavos, né, a palavra eslavo tem relação com o termo slave, né, que em inglês é o escravo. Então, a escravização ela não é um dado que nos define, muito pelo contrário. Então, eu começo dessa maneira por conta disso, para dizer o seguinte, não, negro, negra, negros, negras são muito mais do que escravização. E hoje estamos aqui falando sobre letras negras, cotidiano e resistência. Né? Mas por que esse tema? Né? Esse tema, quando me pediram professor, vem aqui fazer uma palestra e tal, sobre literatura, né? Então, mas como é que vai ser a sua fala? Então, aí eu pensei, né, alguns minutos e decidi, né? Prosas, versos, encruzilhadas, letras negras, cotidiano e resistência. Notem que no título tem ali a encruzilhada. Por quê? Por que vocês acham que tem uma encruzilhada no título? Prosas, versos, encruzilhadas. Por quê? O que vocês acham? Perfeito. A encruzilhada ela é um símbolo, ela é um elemento importante das africanidades, né, e principalmente das africanidades ressignificadas aqui no continente americano. Né? A gente tem, né, os trabalhos de encruzilhada das religiões de matriz africana no Brasil, e ao mesmo tempo a gente tem também nos Estados Unidos, né, as crossroads, né? Quem manja um pouquinho da história do jazz, da história do blues, vai saber que tem a história do Robert Johnson, por exemplo, né? É um músico que teria feito, né, alguns trabalhos mágicos para que se tornasse o melhor bluesman do seu tempo, né? Então vejam que as africanidades elas se repetem, alguns dos seus elementos fundantes eles se repetem em diferentes locais onde houve escravidão, onde o pensamento e as práticas africanistas elas foram ressignificadas, foram sincretizadas, hibridizadas, né? Enfim. Então a encruzilhada é por isso, e também porque a encruzilhada é um local de encontro, é um local onde vários caminhos se encontram. Então o meu caminho, caminho do professor Celso, caminho de vocês, converge essa noite para uma grande encruzilhada, simbolicamente. Né? É ou não é? A gente está cruzando os caminhos aqui, os nossos. E se você pensar em cristianismo, deve ser a religiosidade da maior parte das pessoas aqui, eu suponho, né? Não tenho dados sobre isso, mas a priori
suponho. Toda cruz tem uma encruzilhada dentro de si. Já pensaram sobre isso? Toda cruz tem uma encruzilhada. Então a gente não está tão distante assim. Tem cruz, caminhos que se cruzam, exatamente. Né? Crossroads, né? The Cross. Né? Então a gente tem essa missão de conduzir aqui com vocês. Né? Eu poderia falar aqui sobre Cruz e Souza, poderia falar sobre outros autores, né? O próprio Machado de Assis, o Lima Barreto, mas, gente, isso outros professores farão por vocês. Né? Eu também, confesso, não sou um historiador da literatura, né? Eu sou um historiador da cultura e das religiosidades de matriz africana e, ao mesmo tempo, sou um escritor. Então, é por isso que eu estou aqui. Então, não sou um expert em literatura. E eu vou citar um outro expoente da cultura negra brasileira, que é o Abdias do Nascimento, né? Que não sei se vocês conhecem, o professor certamente conhece. O Abdias, que foi um grande ativista das causas negras, que foi um poeta, que foi um artista plástico, quer dizer, um homem totalmente imerso assim, na arte, não na arte por arte, mas na arte de viver, e na arte de viver a sua negritude de maneira muito plena. O Abdias do Nascimento, o mestre Abdias, e procurem por esse nome, né? Vocês vão gostar muito, eu espero. Ele usava uma expressão que era o aquilombamento. Então vamos aquilombar, né? Vocês sabem o que é um quilombo, né? Quem sabe o que era um quilombo aí? Pode levantar a mão e falar, gente. Vai lá. Quem mais aí? Quem quer ajudar aí? Não, mas tá. Isso. Isso. Oi, você lá? Isso. A gente pode entender o quilombo como um local de refúgio, né? Você foi muito feliz aí, né? E de resistência também. E um local também de união, né? Porque não apenas entre os escravizados fugidos, mas também brancos, pobres, eram aliados, muitas vezes, né? E tem isso. Professor, se me permite até, para que vocês que conhecem um pouquinho, nós temos uma situação em Brusque que ela dá exatamente isso. O Barracão, que é o nosso bairro aqui, na ida para Gaspar, nasceu de praticamente um quilombo. Nós não tínhamos escravos fugidos, nada, mas nós tínhamos escravos libertos que não tinham para onde ir, e se ajuntavam ali. Ali aconteciam os bailes de preto, a sociabilidade. Ali as nossas mulheres, os nossos homens negros de Brusque conseguiam achar uma namorada para casar. Porque não tinha aqui, tu não conseguia um baile, tu não conseguia lugar nenhum. Naquele espaço no Barracão tem uma foto muito linda aí, vocês vão ver numa exposição que nós vamos fazer aí dia 20. Tem uma foto linda onde os índios e negros, os índios amansados e negros se reuniam. Talvez é uma das maiores, uma das melhores fotos que mostram esse aquilombamento, não no sentido só de se refugiar, mas de ter um lugar que eles pudessem dizer assim, ó, aqui eu estou em casa. Existe um pertencimento, né? Exatamente, essa é a palavra. Então, é maravilhoso que eu não vou nem chamar de contribuição, mas a lição aqui do professor Celso, e ele tocou num ponto extremamente importante, que são os locais de sociabilidade. A gente chama normalmente de clubes sociais negros, né? Por exemplo, lá em Itajaí a gente tem a Sociedade Sebastião Lucas, que é um local, foi durante muitas décadas um local de encontro, de festa, de congressamento, de resistência, mas em determinado momento o Sebastião Lucas ele parou, e agora tem todo um movimento lá em Itajaí, um movimento belíssimo, uma coisa maravilhosa, de reativação, de retomada da Sociedade Sebastião Lucas. E é uma coisa tão maravilhosa, Itajaí, nas contas do professor Bento, tem 5 ou 6 movimentos negros diferentes. E todos eles estão envolvidos nessa retomada.
É uma coisa linda, ação conjunta. E isso diz muito sobre nós, porque esse aquilombamento, ele é justamente isso, a junção de forças. É você não andar sozinho, né? É você caminhar e consigo você levar os seus. Que é diferente de outras lógicas aí que tem, né? Que eu não vou entrar no mérito, né? Eu acho que cada um tem as suas particularidades, mas nós temos muito esse senso de comunidade. E por conta disso, os espaços de resistência, eles são extremamente importantes, né? Então eu aproveito aqui essa noite para, modestamente, né, dentro da minha pequenez, que é quase sórdida, procurar seguir de alguma forma algo que o professor Abdias defendeu, que é aquilombar. E eu trago aqui não cânones da literatura, que não é nem o meu lugar, mas eu trago aqui outros autores e autoras negros e negras que estão produzindo, que estão na ativa aqui na nossa região, que são meus amigos, meus parceiros, são pessoas que muitas vezes a gente trocou trabalho, muitas vezes a gente fez coisas juntos, e eu acho importante não vir aqui sozinho, mas vir com eles, né? Então, vou falar de algumas pessoas também que são importantes hoje no movimento literário aqui de Itajaí região, que estão fazendo acontecer, que estão fazendo trabalho. Por quê? Mas por que você vai fazer isso, professor? Porque a história ela não é algo cristalizado. A história ela acontece no cotidiano. E a cada dia nós fazemos história. Estamos aqui hoje escrevendo a história também. A minha e a de vocês. Então, hoje tem alguém mudando a sua história. De várias formas, inclusive por conta das letras, né? Então, tem alguns escritores e escritoras aqui que eu gostaria muito de falar sobre eles, né? Que estão vivos, né? Estão encarnados. Enfim. Mas primeiro eu quero falar de um livro aqui bem interessante, que foi citado ali na minha apresentação, que é o livro Do que Ainda Nos Sobra da Guerra e Outros Versos Pretos. Esse livro aqui, ele é uma publicação da editora IP Amarelo, uma editora lá de Itajaí, do meu amigo Anderson Bernardes, que ele decidiu fazer o seguinte: olha, vamos fazer um livro apenas com autores e autoras negros e negras, e vamos fazer uma curadoria dos trabalhos que serão enviados. E apontou para mim e falou: você vai fazer a curadoria desses trabalhos. E eu pensei, mas eu tenho, né, conheço muita gente que está aí na literatura. Foi uma curadoria cega. Então eu recebia os trabalhos sem o nome das pessoas e ia decidindo. Eu tinha a cruel missão de decidir quem entrava e quem não entrava na coletânea. E ainda bem que os meus amigos foram escolhidos sem eu saber, né? Mas foram escolhidos porque são bons, e aqui neste livro a gente tem, por incrível que pareça, e eu fiquei extremamente comovido com isso, tem poetas do Brasil, obviamente, né, são a sua maioria, tem poetas de Portugal e tem gente de Angola. Então, de certa maneira, este livro aqui, ele meio que refaz, ele recria a rota do povo negro durante o Brasil colonial. Você junta Brasil, Portugal e Angola, você tem três dos protagonistas daquele período nefasto, né, que durou do século XVI ao final do século XIX. Então, esse livro aqui eu recomendo, né, tem acho que 1 ou 2 exemplares aqui para quem quiser adquirir, né. Um trabalho que me deu muita satisfação, eu escrevi a apresentação do livro. A gente chamava ele inicialmente de Projeto Calunga, mas depois ele ganhou outro título. E aí tem 2 coisas para falar sobre isso, né? Quem sabe o que significa a palavra Calunga? Vem da cultura Bantu, né, que é a cultura justamente lá da região de Angola, né? O professor Celso falava de pessoas que vieram pelo porto de Benguela, para cá, para Brusque. Quem sabe o que significa a palavra Calunga? Alguém se habilita? Eu sei que tem macumbeiros aí.
quero desmascarar ninguém, estou brincando. Termo Calunga, alguém sabe aí? Vocês, pessoas maravilhosas, sabem? Não? Tá. Olha só. Calunga é nome de uma papelaria, né? Mas é com K. Mas a Calunga com C, ela tem duas acepções, né? Dentro dos cultos de base africana e dentro de um pensamento africanista, né? Eu pesquisei, inclusive, o dicionário Banto do Brasil, escrito pelo Ney Lopes, né? O Ney Lopes, para quem não sabe, é um grande pesquisador da cultura afro-brasileira, um grande, principalmente de base bantu, e é também um grande compositor da música popular brasileira, um homem negro genial, né? Um homem que é um orixá encarnado, digamos assim, né? Então, a Calunga, ela tem duas formas de definir, a Calunga pequena e a Calunga grande. A Calunga pequena, você vai em qualquer terreiro de Umbanda, ou até mesmo Candomblé, Angola, né? O termo Calunga, ele significa, a Calunga pequena é o cemitério. A Calunga grande é o mar. Olha só. Por isso que o meu poema fala, foi na travessia da imensa Calunga, quer dizer, a Calunga grande, que é na travessia do mar, do Oceano Atlântico. Aí um dia, eu estava no terreiro de Umbanda e tinha uma pessoa incorporada lá com uma entidade que a gente chama de preto velho, né? Uma preta velha. E aqui, gente, eu não estou entrando no estatuto de verdade dos cultos, né? Não estou aqui dizendo que é verdade ou não, acredite você ou não, eu estou usando a religião aqui como fenômeno social, como prática e como manifestação cultural. Não estou entrando no estatuto de verdade da crença. Não está em jogo aqui se é verdade ou não aquilo que eu vi, ou aquilo que a gente vê, né, nos templos, né? Mas, bom, estava lá a pessoa incorporada, mediunizada lá com uma preta velha, e eu cheguei e perguntei, né? Eu sempre fui muito perguntador, né, muito curioso. Perguntei, com todo respeito, vovó, se o cemitério é a Calunga pequena, por que o mar é a Calunga grande? Ela deu uma baforada no cachimbo, olhou assim para o vazio e me olhou e falou assim. Vocês sabem o que é um preto velho, né? É uma entidade, né, que ela apresenta o arquétipo do escravizado africano, né? É isso. E ela olhou assim para o vazio, deu uma baforada, me olhou e falou assim, filho, lá no mar, nas águas do mar, tem muitos de nós que ficaram lá durante a travessia, quando a gente era trazido nos navios negreiros. Muitos ficaram lá, muitos morreram durante a travessia do oceano e foram atirados ao mar. Por isso, o mar, para nós, pretos velhos, é um grande cemitério. Então, por isso, Calunga pequena, cemitério, Calunga grande, o mar. Muitos de nós ficaram na travessia. Por isso que a travessia é algo extremamente significativo para nós. Por isso que está na literatura, por isso que está, por exemplo, nos meus versos, a travessia. É sempre algo muito significativo falar da travessia. Porque se não houvesse a travessia, não haveria pessoas negras aqui. Que é outra coisa que não é confortável de se dizer. Mas onde você vê presença negra, você está no lugar em que existiu escravidão. Né, professor? No Brasil, nos Estados Unidos, no Peru, na Colômbia, na América Central, você estará em lugares em que houve escravidão de africanos. Negro no continente americano é isso. Então, eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. Então, eu estou falando de uma literatura que traz isso à tona. Por isso, resistência. Né? Por isso, letras negras, cotidiano e resistência.
O cotidiano é porque a gente está sempre, nós autores e autoras negros e negras, a gente está sempre lidando com as coisas do cotidiano. Talvez pessoas que sejam de outros grupos étnicos não entendam isso, né? Porque é difícil você explicar para uma pessoa com as melhores descrições possíveis, é difícil você explicar a experiência, né? A nossa experiência de cotidiano é uma experiência de muita resistência, e uma resistência a cada dia, né? Na qual você passa por várias situações adversas, enfim, né? E isso, antes que algumas pessoas pensem, eu sei que alguns podem pensar e não vão dizer por educação, não se trata de vitimismo, né? Se trata de realidades diferentes para pessoas que têm, que são diferentes, né? E isso não é demérito de ninguém. Isso é uma questão histórica. Isso é uma questão histórica. Aí a gente está no mês da consciência negra, né? E é por isso, consciência negra é isso, é ter consciência dessa diferença, sabe? É só isso, né? Então, assim, a nossa literatura ela traz, né? Traz a calunga, traz a travessia, traz a resistência, traz o açoite, né? E o açoite ele não está somente lá no Brasil colonial. Ele está também hoje em plena pós-modernidade que nós vivemos, né? A gente tem os açoites da vida pós-moderna. Eu, às vezes, brinco, né? Nós vivemos uma escravidão high-tech, né? Com alta tecnologia, mas vivemos, de certa maneira, uma escravização em alguns sentidos. Então, a resistência e o cotidiano, eles estão no título dessa fala por conta disso, porque o nosso cotidiano, ele é perpassado de algumas particularidades aí, de algumas adversidades, né? E aí eu tenho alguns versinhos aqui que falam um pouco sobre isso, né, que eu já achei aqui. Depois eu vou explicar o que é isso aqui. Primeiramente eu peço perdão porque eu não sou um sujeito muito afinado, né? Enfim, mas vamos lá, né? Eu não tenho passaporte, eu não tenho pedigree, nem prestígio, grana ou sorte. Vivo a driblar a morte desde o dia em que nasci. Eu não tenho etiqueta, eu não tenho pedigree. Vejo a coisa sempre preta, com suor e muita treta. Pet shop eu nunca conheci. Eu não tenho pedigree, não nasci pra vida infame, de cãozinho de madame. O meu destino é transgredir. Me persegue a sina ingrata, de cachorro vira-lata. Eu não caibo em seu canil, nem na sua vida chata. Nada impede que eu lata. Vá pra you. Nada impede que eu lata. Vá pra you. Então é isso, aqui é o Vira-Lata Blues, né? Vira-Lata Blues, ele fala um pouco sobre isso, sobre essa condição, né, de você muitas vezes ser um cidadão, uma cidadã de segunda classe, né, que não tem pedigree, não tem etiqueta, e isso está muito no nosso cotidiano em vários contextos, né? Enfim, isso aqui, inclusive, esse poema, ele surgiu num dia de trabalho, numa situação profissional. Ele é fruto de uma situação profissional, lá no tempo em que eu morava em Curitiba, capital do Paraná. E depois, aí, posteriormente, eu musiquei ele e fiz as harmonizações, né? Bom, tem alguém que falar alguma coisa, comentar, perguntar, professor? Tudo certo? Tudo certo? Estamos com o senhor. Tá.
Eu Então, acho que daqui a pouquinho, professor, nós deveríamos abrir um pouco, porque eu tenho a impressão que daqui a pouco os professores têm que voltar para a sala. Mas antes de voltar, gente, eu queria pedir qualquer um que saia para se inscrever ali. É importante, né, Sérgio? Que vai gerar o certificado depois para cada um de vocês. Tá bom, professor? Ficamos à vontade e também estamos com o senhor. O senhor me disse que tinha um compromisso daqui a pouco. Certo. Eu quero que o senhor fique muito à vontade conosco nesse sentido. tudo bem. Eu quero falar de alguns autores aqui. O primeiro deles é o Osíris Duarte. Osíris Duarte, ele é um poeta, escritor, cronista, jornalista, fotógrafo de origem paraibana, que está radicado em Camboriú nesse momento. E o Osíris, ele posta no seu Instagram, que é Duarte_Osíris, e ele tem alguns versos muito bons. Vou ler alguma coisa dele para vocês aqui, para apresentar, né, o Osíris. Um poema chamado Toda Lavra. Toda palavra é semente plantada, e se a terra é adubada, frutifica. Toda palavra é pá que lavra, o solo duro escava, germina. Toda palavra é vida cultivada, e se bem cuidada, contamina. Osíris Duarte. Um outro dele aqui. Amem. Amem. Amor é uma merda. Amar que é bom. Amor é pedra. Amar é fruição. Amor é obrigação. Amar é tesão. Amor é queda. Amor é prisão. Amar é liberdade. Todo amor é saudade. Todo amar é satisfação. E mesmo sendo merda, amor é o inevitável que gesta, de tanto amar por opção. Esse é o Osíris Duarte. Estou apresentando aqui pessoas que convivem comigo, que fazem o seu trabalho literário, que têm o seu corre literário, que muitas vezes conciliam também a literatura com outros afazeres, né? Então, nem sempre a gente vive só da literatura, né? Tudo bem? Bom te encontrar aqui. Oh. Foi meu aluno, um ótimo aluno, por sinal, lá na Univale. Desculpem a quebra de protocolo, mas eu não podia deixar de dar um abraço. Fera. Então, assim, e tem uma escritora maravilhosa, genial, uma mulher negra, poeta, cantora, sensacional, que é a Tayá Versa. Lançou recentemente o livro Leia-me nas Entrelinhas, um livro maravilhoso. E se vocês puderem, se verem qualquer coisa dela, vão, assistam. Principalmente assistam, porque ela é sensacional declamando. Eu assino embaixo, sim, e gostaria de ter 10% da habilidade que ela tem para declamar, para apresentar os versos. Eu somente escrevo e leio. Alguns declamam. E esses são geniais. Eu vou ler alguma coisa da Tayá, né, que é uma poeta que eu gosto muito, admiro demais. E tem um poema chamado Lapso. Lapso. Tenho pensado na morte, não que eu vá me matar. Não acho que tenha coragem. Não quero imaginar o sofrimento que eu poderia causar. Mas não paro de pensar. E esses pensamentos me assustam. Eu não costumava ser assim. Sempre fui dramática. Bem dramática a propósito. Mas agora é diferente. Não tenho vontade de quase nada. Estou perdida e nem mesmo me reconheço. Tenho medo. Tenho tido muito medo. Tenho pensado na morte. Tenho deixado de amar. Um poema muito forte, um poema de desalento, né? Quase um poema de desistência, né? Por que ler um poema como esse? Porque a literatura fala dessas coisas, né? A literatura não é só coisa bonita, não é só glamour. O próprio nome do título aqui da Tayá, ele vai dizer, né? Leia-me nas entrelinhas, né?
Então, as entrelinhas são as subjetividades. Muitas vezes é a sombra que você não mostra, né? E a Tayá, ela é uma escritora sensacional, assim, eu recomendo absurdamente esse livro dela, que, além de tudo, é um livro belíssimo, tá? Então, eu estou aqui fazendo a divulgação dos meus companheiros de literatura, né? Isso aqui virou uma bagunça, gente. Depois eu tenho aqui um poeta sensacional. Talvez vocês já tenham ouvido falar desse cara, que é o Hang Ferreiro. É um poeta negro, e além de poeta, ele é um excelente performer, assim, absurdamente bom, como a Tayá. E as declamações do Hang, elas não são declamações, elas são espetáculos, né? Ele é um poeta que circula por Itajaí, Balneário Camboriú, às vezes a região ali de Balneário Pissarras. Eu não sei se ele é conhecido aqui em Brusque, eu espero que sim. E se ele não for conhecido aqui, eu espero que ele se torne conhecido aqui, porque a arte dele é uma arte maravilhosa. E eu vou ler um poema do Hang, que chama-se Slum Bones. Como posso beber desse gosto de arrasto que fere a vida e priva a morte? É que chamam meu esforço de previdência mais do que engorda a fome? Necropolítica, negligência. Sabe-se público, afamado e levado ao púlpito. Como pode? Como posso com isso? Ver o escárnio no horário nobre. Como, do mesmo prato, comer, pagar o preço, pagar o pato, destratar o ventre e a mãe, minimizar a luta e me deixar com a melhor parte da dor e ficar com a melhor parte do boi. Só se for. Injuriar não é racismo, pagar fiança, dentes bons. Quanto vale a minha cor? Depreciar a mulher, falar da lei Rouanet, comprar fazenda do agro é pop, fazer música enquanto o milho está na cocção, armas de fogo, show de 2 horas, tcharam! Embolsar 1 milhão. Como posso assistir? Desqualificam a escola, o artista, a fauna e a flora, o livro, a ciência, os indígenas e os quilombolas, e tudo o que demorou tanto tempo para ser nosso. É frio, não tenho sopa, não tenho tempo e preciso correr. É que botaram preço nos meus ossos. Hang Ferreiro. Esse poema ele dialoga diretamente com uma música do Seu Jorge, cantada pela Elza Soares, né, que é aquela canção que diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra. E o Hang aqui ele foi genial, né? Eu não consigo fazer 5% do que ele consegue fazer, né, diante de um público. Então a gente tem também outro poeta bem interessante, que é o Samuel da Costa, que escreveu esse livro aqui, o Hipergrafia, junto com a Clarice da Costa. E o Samuel ele é um poeta bem interessante, bem legal, extremamente militante. E só que o poema que eu queria do Samuel, que eu queria trazer, eu não consegui trazer. Infelizmente vou ficar devendo para vocês o poema que eu queria do Samuel, né? Mas esse livro aqui tem um poema intitulado A Sonhadora. A sonhadora. Na completa negra solidão pós-moderna, a divinal ninfa de ébano trespassou a etérea realidade fluida em que vivia. E em descompasso com a contemporaneidade presente, foi buscar um abrigo mais que seguro nos abstratos estros de nevoento negro poeta em eviterna dor. Em um voo neo-surrealista, alçou o cosmos infinito e alcançou o além dos astros mortos. E lá nas álgidas e negras vastidões cósmicas sem fim, entre um oceano de estrelas, a divinal negra fada dispersou as hialinas, sementes do puro amor. Então, possivelmente esse poema ele não está discriminado aqui, possivelmente é da Clarice, não é do Samuel. A Clarice é uma escritora que circula entre a região de Biguaçu e Itajaí. Então a gente tem na nossa região aqui alguns poetas, escritores, escritoras, contistas
cronistas, prosadores, romancistas negros e negras que produzem literatura hoje. Então, no meu entender, né, talvez eu tenha decepcionado algumas pessoas que esperassem uma abordagem mais canônica, mais clássica. E eu meio que andei para isso, né? Eu me dei o direito de andar para isso, né? Porque, como eu disse a vocês, outros professores e professoras muito mais gabaritados que eu farão isso por vocês em algum momento, né? E eu estou trazendo aqui para vocês autores e autoras que possivelmente vocês não conhecem, que estão vivos, que estão vivas, publicando livros, produzindo seus fanzines, seus lambes de rua, participando dos seus slams, dos seus saraus, dos seus eventos. E é gente de carne e osso, é gente que não encantou ainda, que está aqui na terra, pisando no nosso chão, e que vocês podem conhecer, vocês podem adquirir as obras dessas pessoas, vocês podem conversar com essas pessoas, né? Então, o que eu quero dizer é que hoje a gente tem uma literatura negra, letras negras, viva, vivíssima, né? E é uma coisa linda de viver. Não é lindo de morrer, é lindo de viver. A gente tem uma literatura negra produzida neste momento aqui na nossa região, na cidade vizinha. Então, chega o mês da consciência negra, todo mundo, porque, Zumbi, Cruz de Souza, Lima Barreto, tal, né? Gente, vamos olhar para quem está agora também, né? Vamos olhar para quem está aí na luta hoje, para quem está, desculpem a coloquialidade, mas vamos olhar para quem está fazendo o seu corre, né? Tem escritores e escritoras aí, negros e negras, de altíssimo nível, muito próximos de nós aqui, realizando um trabalho altamente significativo. Vamos olhar para essas pessoas e para a sua arte, né? Tem uma coisa que eu, às vezes, questiono muito, e não posso me furtar aqui de comentar, né? Desculpem a indelicadeza, mas eu, empiricamente falando, conforme a minha experiência de quem está na literatura desde 1997, de quem está no jornalismo desde 1999, e batalhando muito na parte cultural, a gente percebe assim que a maioria das pessoas não gosta de artista, gosta de famoso. Então, nenhuma dessas pessoas que eu mencionei aqui, que eu apresentei para vocês, é famoso em dimensões nacionais, né? Mas são artistas, e artistas de alta grandeza, artistas de uma riqueza incrível, e dentro dessas pessoas, e até mesmo de outras, né, você vai encontrar a literatura que te agrada, porque nós, escritores e escritoras negros e negras, nós temos uma diversidade extremamente grande na nossa produção, né? Minha poesia é diferente do Hang, por exemplo, que é diferente do Samuel, que é diferente da Tayá, né? E eu cito aqui também a artista plástica, musicista e poetisa Ana Clara Souza, também lá de Itajaí. Então a gente tem um quilombo literário, assim, sabe, de uma riqueza extremamente grande e que muitas vezes é invisibilizado, né? Tal qual a população negra é invisibilizada também no nosso estado e na nossa própria região, né? E quando eu falo isso, repito, não é vitimismo, não é mimimi, não é nada disso. Quando eu falo isso, é o seguinte, olha só, a gente está aqui, a gente existe, a gente está vivo, está produzindo, e a gente quer o nosso espaço. Então, antes de qualquer tentativa, né, de qualificar essa minha fala como reclamação, vitimismo, entendam isso como um escritor, um poeta negro que está pedindo passagem, mas que não está pedindo passagem sozinho, está caminhando junto com os seus. Porque antes de mim chegaram muitos, vieram de longe e não foram convidados. Antes de mim foram muitos que vieram, resistiram, combateram, romperam grilhões. Antes de mim muitos trilharam este caminho, reinaram, entoaram seus cânticos, tombaram, mas deixaram no ar o seu grito, o seu legado imortal. Hoje estou aqui, eu também sou eles. Trago comigo suas cores, seu sangue,
sua arte. A arte da guerra, do amor e da persistência. A arte da imortalidade que levarei adiante. Depois de mim, muitos virão, cumprirão suas missões e gritarão ao mundo que existimos e reexistimos. Depois de mim, muitos dos nossos virão, muitos dos nossos viverão. Eu também sou eles e estarei neles, porque levarão adiante minhas dores, meus desejos, minha fúria e minha urgência, que não são meus, são de todos nós. Depois de mim, e muito, muito depois que eu partir, muitos dos nossos virão. Eu estarei com eles, como um sopro, uma luz, um aroma. Permanecemos unidos pela longa travessia nas águas do tempo. Essa é a nossa magia. Somos todos um, e isso nos faz eternos. E por mais que você tente, nunca poderá nos matar. Muito obrigado. Pessoal, nós abrimos aí, o professor tem um compromisso com a filha, né, professor? Que ele tem que ir daqui a pouquinho, mas nós queremos deixar aberto para quem de vocês quiser fazer uso da palavra, ou alguma pergunta ao professor, ou fazer alguma consideração. Alguém gostaria? André, foi muito gratificante ouvir aí as tuas palavras e eu tenho uma colaboração a fazer e depois uma pergunta. Em Blumenau existe um professor, o nome dele é José Indoença Martins, é professor de literatura anglo-americana, mas o foco de pesquisa dele é sobre a literatura negra. O professor a quem eu me refiro tem doutorado na área de linguística, literatura e também em tradutologia. E ele tem já uma gama de materiais que ele produziu. Eu tive a oportunidade de ler um livro deles, que era uma peça teatral em 3 atos, cujo nome é O Olho da Cor. Então, todo o livro dele é falando sobre ele mesmo, negro, numa sociedade branca que é Blumenau. Então, é apenas uma contribuição, até porque eu percebi que o senhor trouxe ali autores do litoral catarinense. Então, entrando um pouquinho para o interior, é uma contribuição. E a minha pergunta diz respeito ao uso de 2 palavras. Eu percebi que o senhor muitas vezes utiliza a palavra negro, outras preto. Por quê? Por que não apenas negro, por que não preto, ou por que as 2? Qual é o teu nome? É Fábio. Fábio, prazer estar com vocês aqui e agradeço imensamente a tua contribuição. Eu conheço de nome o professor, nunca li nada dele, né? Eu tenho só 47 anos, não deu tempo de ler tudo que eu quis. Mas, assim, na verdade, eu uso muito a palavra negro. Eu usei a palavra preto porque estava no poema para fazer a rima, né? É uma discussão, às vezes é uma discussão semântica, às vezes é uma discussão histórica, às vezes é uma discussão étnica. A gente tem, no Brasil, uma extrema dificuldade nesse ponto, e aí eu recorro ao nosso amigo professor José Bento Rosa da Silva. Uma vez eu fazia uma live com ele durante a época da pandemia, e ele trouxe uma explicação assim, muito interessante, que eu não sei se vai responder totalmente a tua pergunta, né? Mas eu acho que a título de contribuição a gente deve trazer, até porque o professor Bento ele é
pós-doutor em História, né, professor de História da África na Universidade Federal de Pernambuco, um pesquisador assim, sensacional, extremamente profícuo. E o professor Bento, ele compara, né, de maneira didática, a questão racial no Brasil, ela está muito ligada à questão de marca e não de origem. Então, por exemplo, a gente é muito atento à cor da pele das pessoas, mas isso não determina necessariamente negritude. Você tem, por exemplo, pessoas negras de pele mais clara. Por quê? Porque quando a gente fala em negritude, em ascendência africana, a gente está falando de origem. Muitas vezes a origem ela não se manifesta propriamente no tom da sua pele, ela vai se manifestar em fenótipo, em cabelo, em ancestralidade, em culturalidade. Percebe? Então, negritude não é necessariamente cor de pele. Então, essa discussão do negro e do preto, muitas vezes, ela nos coloca nessas armadilhas. Porque quando você utiliza o preto, você está muito mais propenso a considerar como negro e afrodescendente somente aquela pessoa negra de pele mais escura, que a gente chama popularmente de retinto, né? Sem nenhuma conotação pejorativa. Né? Ao passo que a gente deve considerar uma questão de origem, percebe? De ancestralidade, de ascendência. Eu, por exemplo, me considero um homem negro de pele mais clara, de pele marrom. Né? Claro que perto de uma pessoa com um tom de pele mais escura, né, pode haver um debate, uma discussão. E isso é muito complicado, às vezes, porque você pode cair numa prática extremamente difícil, chamada de colorismo. Né, quando você começa a categorizar demais as próprias pessoas negras, enfim, isso fora do movimento negro é complicado. Dentro da comunidade negra, às vezes, tem alguns debates extremamente ríspidos a esse respeito. Né? Então, a questão... Eu prefiro usar negro porque você consegue abranger de maneira mais geral. Tanto a pessoa de pele mais escura, quanto a pessoa que tem a pele, por exemplo, mais clara que a minha. Eu conheço pessoas negras que têm a pele mais clara que a minha. Né? A gente brinca, às vezes chama no inglês, né, light skin, brown skin, né? Enfim. Mas é uma discussão muito complicada, difícil, complexa, que você não esgota num debate curto. Você tem que entrar numa complexidade, numa questão étnica bastante aprofundada. Até porque, se falarmos de etnia, né, professor Celso trocava, né, antes a gente estava trocando algumas falas, antes de começar aqui, foram vários grupos étnicos de África que vieram para cá. E dentro desses grupos étnicos, eles eram misturados entre si, né, para dificultar a resistência, e claro, eles foram se relacionando, né, com indígenas, com pessoas de origem europeia, e aí você tem os diversos tons de pele. Eu costumo jocosamente dizer, né, negros de todos os tons, né, negros de todas as cores, né. Então, eu acho que o debate ele vai mais por aí. Eu prefiro usar o termo negro mesmo, porque ele não é tão restritivo e ele não sugere essa armadilha do colorismo que eu considero algo que não contribui para um debate enriquecedor, que muito mais exclui, que muito mais divide os nossos. Não sei se eu te respondi adequadamente. Sim. É que só me chamou a atenção que, como o senhor mesmo falou, sempre utiliza a palavra negro, mas o título do livro aparecia... Porque o título do livro aqui, Isso. que eu vou pegar ele aqui de novo, né, como eu expliquei para vocês, antes ele era o Projeto Calunga. E depois o Anderson, que é o editor, que não é um homem negro, né, um homem branco, mas é um daqueles que são aliados do Quilombo, né, ele tirou o verso do que ainda nos sobra da guerra, que é o verso extraído de um poema que tem aqui dentro, e colocou em outros versos pretos.
E aí assim ficou. Então o título, nesse caso, também não é meu. Né? Enfim, mas não é pelo título não ser meu que eu também vou me furtar ao debate. Né? A gente está aí para isso. Aí, professor, como branco, que é literatura negra? Por que eu tenho que ler a literatura negra? O que eu vou encontrar lá? Você vai encontrar uma literatura produzida por pessoas negras, por homens e mulheres, negros e negras, é isso. Aí eu imagino que talvez tenha uma pergunta seguinte, tá, mas qual a diferença? A diferença, gente, está na vivência. A diferença está na vivência. Como eu disse anteriormente, talvez seja um pouco difícil para pessoas de outras ascendências compreenderem isso, mas as vivências elas são diferentes. Você é olhado de uma maneira diferente, né? E vamos falar um pouquinho da literatura, né? A literatura surge na letra? Não, a literatura surge na oralidade. A letra é um código, é um símbolo que reproduz, que registra a oralidade. E a oralidade, ela fala das nossas vivências, né? Então, o que você vai encontrar de diferente numa literatura negra, produzida por pessoas negras? Você vai encontrar uma literatura produzida a partir de vivências diferentes das suas. E para mim já vale a pena, e para mim já é um baita motivo para você ler isso, né? A gente não passa tanto tempo estudando literatura produzida por saxônicos, por germânicos, por hispânicos. Vamos ler uma literatura também produzida por pessoas de origem africana. Nem que seja na ancestralidade, né? Vamos dar um espaço aí, vamos equalizar isso aí, né? Joia, obrigado. Eu agradeço. Mais alguém? Fábio, professor Fábio, vamos lá. Foi provocado agora. Até para ajudar no argumento, professor André, quando a gente conhece, a gente respeita. Então, por que ler a literatura negra? Ela também vai ensinar. E ensinando, a gente respeita. Né? Outra questão que está numa coisa que eu... claro, são elementos diferentes, né, da cultura, da vivência, mas se você não conhece, você não apenas tem uma dificuldade maior para respeitar, como você pode ter medo. Eu gosto muito de uma frase do Chico Sainz: o medo dá origem ao mal. Já pensaram sobre isso? O medo dá origem ao mal. Então, se você não conhece, você tem medo. E se você tem medo, você ataca para se defender de um inimigo a priori. E aí você tem a demonização das religiões e religiosidades de matriz africana. Então, esse impulso de conhecer a literatura negra, ele também pode ser o mesmo impulso de você conhecer melhor as religiosidades de matriz africana. Eu não estou dizendo para você ir lá, entrar no terreiro, botar uma roupa branca e virar candomblecista, bandista, não estou dizendo isso. Mas pelo menos saiba o que é para poder falar. As pesquisas estão aí, né? Eu sou um pesquisador do tema. O professor é um pesquisador do tema também. E a gente tem hoje várias pesquisas sobre religiões e religiosidades de matriz africana que estão aí em livros muito bons. A gente tem autores, Emerson Gumbele, Lísias Nogueira Negrão, um mais antigo que é o Renato Ortiz, da Sociologia, o meu próprio orientador do mestrado, professor Arthur César Isaia. Você tem aqui em Joinville o Gerson Machado, que pesquisou os candomblés em Joinville no seu doutorado, uma tese que deu origem a um livro com um título muito interessante, que é Os Atabaques da Manchester. Joinville é a Manchester catarinense, né? Então, leiam Os Atabaques da Manchester. Né? E eu tenho aqui um livro também,
da editora IP Amarelo, que é o livro que conta a história de um babalorixá, que é o pai de Oxalá, lá de Itajaí. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Um livrinho também da editora IP Amarelo. Né? Então, a gente tem livros que levam o conhecimento das pessoas, também essas vivências dentro da religião. E por que eu estou tocando neste assunto se o tema é literatura? Primeiro, porque a nossa literatura fala muito sobre a nossa religiosidade. E segundo, porque os casos de intolerância religiosa, racismo religioso, também são gritantes no Brasil e a gente precisa fazer alguma coisa. E você ser um pesquisador do tema e ser uma pessoa que debate o tema, você já está contribuindo para que essa hostilidade diminua. Porque o medo dá origem ao mal e quando a gente não conhece, a gente tem medo. E se a gente não tem medo, a gente não vai praticar o mal. Eu vejo dessa forma. Para quem está no. Você tem pessoas assistindo e ouvir, né? Então, hoje se fala muito sobre a questão do mimimi. Então, eu como uma pessoa negra, eu passo por várias situações. Eu acabo entrando em diversos assuntos ao qual eu tenho lugar de fala, né, para defender a situação. E na maioria das vezes, muitas pessoas defendem, abrem a boca e falam: ah, isso é mimimi, é muita fala exagerada, e não tem essa necessidade. Só que quando a gente pergunta sobre diversos assuntos, a questão da religião, e pergunta se sabe sobre aquele determinado assunto que está falando, a pessoa não conhece. Pergunta sobre o que aconteceu, a ancestralidade, a pessoa não tem nenhuma base, nem o mínimo, tipo, do que está falando. Então, é como o professor perguntou sobre a questão do porquê estudar a literatura negra, né? É justamente por isso, porque quando tem um mínimo de conhecimento, por mais que abre a boca, vai falar: não, eu estou falando de algo que eu tenho o mínimo de conhecimento, né? Perfeito. Nós temos uma pessoa, professora em Brusque, que eu entrevistei ela há 10 anos atrás. E ela escrevia poesia, mas ela não quer publicar. Eu disse: poxa, por que tu não quer publicar? Tu é uma descendente, né, uma menina, eu achava ela sensacional, muito boa em tudo que ela fazia. Ela disse: não. Sabe por quê, professor? Porque essa é a minha visão de mundo. Então, eu colocaria junto, professor, na sua fala, além da vivência, a visão de mundo. Que muitas vezes você tem uma forma de ver o mundo, um jeito de ver o mundo, que não casa com ninguém, é o teu jeito. Muitas pessoas eu tenho visto, professor, de origem afro, que elas têm uma outra visão. A gente chega com um papo para ela olha estranho para ti e diz assim: mas o senhor tem certeza que eu deveria pensar assim? Um dia eu cheguei para uma pessoa e disse para ela: escuta, olha, tem vaga em cota. Poderias botar o teu filho? Ela olhou para mim assim, assustada. Por que o senhor acha que eu deveria pensar dessa forma? Que o meu filho não tem competência para entrar na universidade sem precisar de cota? Porque na minha cabeça, o fato dela ser negra, eu discriminei ela. O fato dela ser negra, eu já achava que ela queria uma cota. E ela olhou para mim e disse: não, eu não quero. Eu quero que o meu filho entre na universidade sem cota. Ele tem que ter competência para isso. É uma defesa, uma visão de mundo. Pode ser reacionária? Pode. Mas é um direito que ela tem de ter essa visão, entende? O meu estranhamento foi eu ter essa visão de que ela deveria pensar ao contrário do que eu estava.
Então, eu penso, professor, que além dessa vivência que o senhor fala, a visão de mundo ela é muito importante. Essa poetisa, essa menina negra poetisa, com uma poesia maravilhosa, que não quer publicar. Ela não quer publicar porque ela diz assim, é a minha visão, professor, eu não quero publicar. Talvez um dia eu faça. Eu disse, faça, me chame, eu quero ser teu editor. Porque é linda, a poesia dela é linda. Mas é uma visão de mundo dela, entende? Obrigado. Partindo desse princípio, ninguém publicaria, né? Mas uma contribuição importante do professor Celso é essa questão da cosmovisão, né? Uma visão de mundo. E isso muitas vezes, em algum momento, até por questões de ancestralidade, isso aparece de alguma forma. Mas um elemento, um ponto da conversa que eu acho extremamente controverso é essa questão das cotas. Isso requer um outro debate, mas existe uma falácia, que é uma armadilha, na qual muitos de nós caímos, né? Por que cotas? Porque existe uma diferença produzida a partir de circunstâncias históricas e que requerem uma reparação. Isso é um direito. Então, é por um discurso muitas vezes falacioso de uma meritocracia que na prática não funciona, né? E na minha fala aqui está a palavra cotidiano, então no cotidiano essa meritocracia liberal, né, muitas vezes não funciona, porque o ponto de partida das pessoas não é igual, né? Então, se você vai disputar uma corrida da qual um sai 100 metros à frente, o que sai 100 metros atrás, por mais que ele seja bom, ele tem que correr 3 vezes mais, né? Então, assim, essa meritocracia que muitas vezes não funciona dessa maneira, como nesse reino encantado que pessoas defendem, esse discurso muitas vezes ele acaba contaminando alguns dos nossos que se constrangem ao requerer os seus próprios direitos. Então, vejam, é mais uma diversidade pela qual os nossos passam. Eu, por exemplo, me graduei numa época em que não havia ainda o sistema de cotas, mas tive vários alunos cotistas que o desempenho deles na universidade não deixava nada a desejar ao de alunos não cotistas, ao de alunos brancos. Muito pelo contrário. Então, você vê que muitas vezes essa questão das cotas ela é atacada de maneira não tão... Eu digo que o debate, muitas vezes, ele não é realizado de uma maneira tão justa, né, para ser bem ameno assim, na minha fala. Né? O que mais? Eu tinha algo mais a dizer sobre isso, mas eu esqueci, pelo adiantado da hora já. Então, a gente precisa fazer um debate mais profundo a esse respeito. Né? E muitas das pessoas que se posicionam contra o regime de cotas, o sistema de cotas, elas ouvidam nas discussões que os seus ancestrais, os seus antepassados, quando vieram da Europa para o Brasil, receberam, muitas vezes, o incentivo, a ajuda que populações africanas e afrodescendentes que estavam... Acredito que seja um debate mais complexo, eu não quero também aqui ficar entrando em polêmicas, mas eu penso que seja necessário pontuar e até mesmo trazer isso, né, para um outro momento, né? Enfim. Eu acho até que o professor Ricardo tem feito muito isso aqui também no Centro de Direitos Humanos, professor, que são essas discussões necessárias. Eu, inclusive, citei esse fato porque eu tive um estranhamento em pensar, porque na minha cabeça era claro que ele era defensor das cotas, porque ele era um negro, na minha cabeça. Tem duas Isso questões é ruim, aí, né? Tem primeiro uma estereotipação da pessoa Exatamente. negra, e a outra tem a questão de que, aí não é uma questão sua, né, mas é uma questão dela, no qual muitos dos nossos se constrangem ao reivindicar seus próprios direitos, porque esses direitos eles são tão desconstruídos simbolicamente, né? O capital simbólico disso é tão desconstruído que a pessoa fica constrangida em requerer aquilo que ela tem direito. E nós, de certa maneira, precisamos melhorar esse debate. Né? Eu vou citar aqui um livro do escritor paulista Plínio Camilo, um grande amigo também de literatura,
que ele tem um livro que tem um título maravilhoso, que não, o título do livro não é Notas de Esclarecimento, é Notas de Escurecimento. Para tornar a coisa melhor, vamos tornar mais escura aí, vamos escurecer o debate. Professor, muito obrigado por ter vindo à Unifeb. Eu acho que o Centro de Direitos Humanos, né, professor Ricardo, doutor Ricardo, os professores que estão aqui, querem lhe entregar aí um presente, né? 2 mimos para nós, vamos ver, de repente. Eu agradeço demais muito aqui obrigado. a presença de vocês, os heróis da resistência, as heroínas da resistência que ficaram até o final. Foi uma honra estar aqui com vocês e qualquer deslize meu, qualquer indelicadeza, relevem, por favor, né? Muito obrigado. Não, vocês foram maravilhosos. Ótimo, Obrigado. ótimo. Obrigado a você que nos assistiu também. Obrigado, professora.